Olá, alunos da Escola Luiz Berardo de Carvalho. Nossa aula de Geografia, eu sou professora Érica, a turma é o 8º ano A, tá? E a gente vai falar sobre Estado, Nação e outros conceitos, da página 18 até a 20. Esses conceitos são importantíssimos para o estudo da geografia. O primeiro que a gente vai falar é o Estado. E o Estado, escrito com inicial maiúscula, a gente vai ver que corresponde a um conjunto de instituições do campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Para o Estado ele existir, a gente vai ver que é necessário que ele possua o seu próprio território e que ele exerça sobre este território, a sua cidadania, ou seja, o Estado ele deve ser a autoridade máxima na área em que ele corresponde. A gente vai ver alguns elementos que são essenciais para a formação do Estado, que é povo, né? O povo, a soberania e o território, tá? Que é garantido por meio das leis e do estabelecimento de suas fronteiras. Assim, o Estado ele representa tudo o que é público dentro de um país, incluindo uma série de instituições como escolas, hospitais, as forças armadas, os órgãos de fiscalização, tá? A gente tem a diferença entre o Estado escrito com inicial minúscula, tá? Então, o Estado escrito com inicial minúscula corresponde à divisão política administrativa de alguns estados, e aí no livro cita o caso do Brasil, cujo Estado brasileiro ele é dividido em unidades políticas administrativas, que são chamadas de Estado. Então, hoje o Brasil compõe-se de 27 unidades políticas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. A gente vai ver também, e no livro de vocês vem dizendo, que alguns estados em que as unidades políticas administrativas internas recebem outros nomes, como o caso da Suíça, na qual o estado é dividido em cantões, e a Argentina e a Rússia, na qual é dividida em províncias e repúblicas. A gente vai ver o conceito de país. Então, país, de uma forma bem simplificada, é uma área política, social, geograficamente demarcada, sendo povoada por indivíduos com costumes e características e histórias particulares, tá bom? Então, a gente vai ver que frequentemente o termo país é usado como sinônimo de estado, mas há uma distinção entre eles, tá? País refere-se ao território de um estado, enquanto o estado, por sua vez, corresponde à instituição que exerce o poder sobre um território e sua população, dirigindo e organizando a vida social. A gente vai ver o conceito de nação. Então, o conceito de nação é formado por pessoas que possuem pontos em comuns, por exemplo, língua, tradições, costumes, valores, história. E quando comparada a uma organização política, exerce sua soberania, ou seja, o poder sobre o lugar onde mora, sendo regido por leis que mantêm seu povo na ordem social. No livro de vocês vem também falando um pouco que a palavra nação consiste em um agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a uma identidade cultural. Então, os membros de uma nação, ele tem, como a gente já falou, características comuns relativas, como os costumes, a língua, a religião, as tradições, as crenças, os valores. E quando ocupam um território, se organizam politicamente, eles dão origem a um estado ou um estado-nação. A gente vai ver o conceito de território, tá? Então, território é uma porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce sua soberania. Então, é a base física do Estado, além do território continental, também compreende o espaço aéreo e as ilhas. O território de um estado é delimitado por suas fronteiras, tá bom? Que precisam ser reconhecidas por os estados vizinhos. Existem casos de discussões e disputa entre estados por determinados territórios que dificultam essa definição de suas fronteiras, tá bom? Até hoje existe essa discussão. A gente vai ver o conceito de povo. Então, juridicamente, o povo corresponde à totalidade de pessoas que habitam em um determinado território, um conjunto de indivíduos que formam um estado. E a gente vai ter o conceito de governo. Então, a palavra governo tem origem
na palavra latina governare, e a gente vai ver que significa conduzir, dirigir e administrar, ou seja, o governo é assim uma organização que tem responsabilidade de administrar o país, o estado, a província ou o município, tá bom? Então, o nosso conteúdo foi esse, é bem simples. Leiam um livro, porque vocês vão compreender ainda melhor o conteúdo de hoje. A atividade eu irei enviar para o grupo. Então, um beijo e até a próxima aula.